Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Cristo, segundo a misericordiosa vontade de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus. Um culto em que nos oferecemos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 8, versículos 51 ao 59. Diz assim a palavra do Senhor. Asseguro-lhes que, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas. Mas você diz que se alguém guardar a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus. Se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o Deus de vocês, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu, de fato, o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele viu e alegrou-se. Disseram-lhes os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então, eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora continuar na presença de nosso Senhor, desta feita em oração. Eterno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sabemos que contigo temos uma aliança superior a tudo. E portanto, ó meu Deus, estamos convictos de nossa segurança, de nossa paz interior, mas sobretudo da nossa salvação, da nossa vida eterna. Tudo graças ao teu sacrifício na cruz do Calvário, onde derramastes o teu nobre sangue, um sangue precioso, para nos conceder a condição de ressurreição e de viver eternamente contigo. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, por esta manifestação tão nobre, por esta manifestação tão despojada do seu eu, mas pensando sempre na tua mais singela criação, que é
o ser humano. Obrigado, Senhor, porque estamos diante de Ti para enaltecer o Teu nome. E neste momento, nós te suplicamos, ó Deus, para que abra a nossa mente, a nossa inteligência racional, pela fé, para compreender a mensagem que vai ser falada hoje para todos nós. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. O tema do nosso sermão de hoje tem como título A fé para crer em Jesus como uma esperança suprema. Vou repetir então o tema da nossa pregação de hoje. A fé para crer em Jesus como uma esperança suprema. O texto lido como base deste sermão nos coloca a seguinte situação. Jesus estava no templo e se apresenta aos fariseus como aquele que veio ao mundo para perdoar e salvar a humanidade da morte eterna. Pois Jesus disse aos fariseus que a pessoa que guardar a sua palavra não verá a morte. Vou repetir esta primeira mensagem do Senhor para todos nós. Aquele ou aquela que guardar a sua palavra, a palavra do Senhor, não verá a morte. Assim Jesus estende também aos líderes judeus o perdão de seus próprios pecados e a salvação, livrando-os então da morte eterna, que significa a separação eterna de Deus. Por sua vez, os líderes judaicos acusam Jesus de estar sob o domínio de demônios, ao falar que a pessoa que guardar a sua palavra não verá a morte. Pois Abraão e tantos outros profetas guardaram a palavra de Deus e morreram. Os fariseus então desafiam a Jesus, fazendo duas perguntas para desmoralizar o Senhor. E assim perguntaram a Jesus: você é maior do que o nosso pai Abraão? Quem você pensa que é? Jesus, diante das perguntas dos líderes judeus, responde com firmeza à hipocrisia religiosa deles e diz que Deus Pai é quem o glorifica e que eles são mentirosos, pois verdadeiramente não conhecem a Deus Pai, que eles dizem ser então o Deus deles. Jesus então diz aos fariseus que Abraão exultou, se alegrou em ver o dia do Senhor. Ou seja, Abraão buscou a Jesus, aquele que cumpriria todas as promessas feitas a ele. As promessas que incluíam bênçãos a todas as nações da terra. Destilando então fúria na alma, os líderes judaicos retrucam a Jesus perguntando: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? A resposta de Jesus faz a revelação a eles e a nós também, que Cristo é o Filho de Deus.
o Messias prometido nas Escrituras para salvar a humanidade de seus pecados e da morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Jesus então disse a eles: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Jesus disse-lhes: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Jesus não estava dizendo que nasceu antes de Abraão. Jesus disse que ele é eterno e ele é Deus, o que suscitou grande ira dos fariseus, e diante desta revelação pegaram em pedras para apedrejar Jesus, acusando-o por blasfêmia. E assim, frente a esta ameaça, Jesus então sai do templo, daquele ambiente. Agora, por que Jesus disse a eles: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou? Porque Jesus estava se reportando a um encontro que Abraão teve com o próprio Jesus. Sim, um encontro de Abraão com o próprio Jesus. No livro de Gênesis, no capítulo 14, versículos 17 ao 20, diz assim a palavra do Senhor: voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Vou repetir então este versículo 19, do encontro de até então Abrão, que é o próprio Abraão, com este sacerdote do Altíssimo, quando ele disse: bendito seja, quando este sacerdote disse a Abraão: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Abraão, a partir deste texto, retornando vitorioso da batalha dos reis, se encontra com Melquisedeque, o rei de Salém, reconhecido como o sacerdote do Deus Altíssimo, que lhe trouxe pão e vinho, e o abençoou, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Abraão, neste momento, reconheceu a soberania deste rei e sacerdote do Deus Altíssimo sobre ele, e lhe entregou uma porção de todos os despojos de guerra de seus inimigos. Resta então a pergunta: quem é este rei e sacerdote do Altíssimo chamado Melquisedeque?
Melquisedeque adorava El Elyon, que quer dizer o Deus Altíssimo, que também era adorado pelos cananeus e reconhecido como uma divindade suprema e o Deus Criador. Então, apesar dos cananeus serem politeístas, idólatras, eles também reconheciam este Melquisedeque, o El Elyon, o Deus Altíssimo, como a divindade suprema e o Deus Criador. Então, apesar deste reconhecimento, o título Altíssimo era muito difundido entre os cananeus. E fica claro que este Melquisedeque era a tipificação do Senhor Jesus, o Deus que havia aparecido pessoalmente a Abraão, senão, vejamos. Então, portanto, aqui, quando Jesus se reporta aos fariseus, dizendo que Abraão viu o dia do Senhor, ele estava se reportando exatamente a esta situação, porque Jesus é o sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Na carta aos Hebreus, capítulo 7, em duas porções bíblicas, nós vamos exatamente confirmar que Jesus é o sacerdote do Deus Altíssimo. É o El Elyon, o Deus Altíssimo. Na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículos 1 ao 4, diz assim: este Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça. Depois, Rei de Salém, que quer dizer Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípios de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza deste homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Olha a identidade deste rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque, estampada aqui nestas linhas sagradas, quando diz sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, significando o ser eterno, feito semelhante ao Filho de Deus, Jesus. Ele permanece sacerdote para sempre, sacerdote eterno. Considere a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Ainda na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículos 22 a 27, diz: Jesus, e aqui é mais enfático, é mais incisivo, é mais direto a revelação desta identidade do sacerdote do Deus Altíssimo. Quando diz, Hebreus capítulo 7, versículos 22 ao 27, Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. E isso vai ao encontro do nosso tema de hoje, do sermão. A fé para crer
em Jesus como uma esperança superior. Então Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício, os sacerdotes terrenos. Versículo 24. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu. Pois a ele constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Jesus é o nosso sumo sacerdote. É o sacerdote do Deus Altíssimo, que veio antes, ou que existia antes de Abraão. E se aprofundando ainda mais, antes da criação, antes das religiões, antes de qualquer ideologia, antes de qualquer conhecimento humanístico, antes de qualquer filosofia. No Salmo 110, no versículo 4, diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas cabe uma outra questão. Identificado quem é este sacerdote do Altíssimo chamado Melquisedeque, cabe uma outra pergunta. O que significa o pão e o vinho que Melquisedeque deu a Abraão? O que significa o pão e o vinho que Melquisedeque deu a Abraão? O encontro de Abraão com o rei e sacerdote do Altíssimo, Melquisedeque, se deu aproximadamente 1800 anos antes de Cristo. E, portanto, há aproximadamente 3.823 anos atrás. E o pão e o vinho foram os elementos associados a uma bênção sacerdotal de Melquisedeque a Abraão. Nós lemos aqui que ele, o sacerdote do Altíssimo, Melquisedeque, e também rei de Salém, que quer dizer também, era um antigo nome da cidade de Jerusalém. E Jesus é o nosso rei e também o nosso sacerdote. Acompanhado da bênção sacerdotal feita a Abraão, ele entregou a Abraão, junto com a bênção sacerdotal, o pão e o vinho.
Jesus, momentos antes de ir para o sacrifício na cruz do Calvário, instituiu com seus apóstolos a ceia do Senhor, tipificando então uma nova aliança de perdão dos pecados e salvação da humanidade. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23 a 26, diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Há aqui uma associação direta do pão como o corpo de Jesus, entregue na cruz do Calvário, para o perdão dos nossos pecados, para a nossa salvação, para nos conceder a vida eterna. Há uma associação aqui, nesta ceia do Senhor, do suco da uva, como o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, para o perdão dos nossos pecados, para a nossa salvação, para a concessão da vida eterna a nós, os que cremos no sacrifício de Cristo nesta cruz em favor de toda a humanidade. E por isso eu quero dizer que o nome de Jesus é a esperança superior de salvação, é a esperança superior de vida eterna, e é o nome dele, o nome de Jesus, superior a tudo que existe no universo. O patriarca Abraão, hoje e àquela época, é reconhecido como a origem comum das religiões monoteístas, ou seja, aqueles que adoram só Deus, ou seja, aqueles que creem em apenas um Deus único. Abraão, ele viu o dia do Senhor em 1800 a.C. Abraão viu o dia do Senhor como Jesus falou aos fariseus, no texto básico do sermão. E ele viu Jesus tipificado pelo rei e sacerdote do Altíssimo, Melquisedeque, tendo recebido deste o pão e o vinho, acompanhados de uma bênção sacerdotal. Abraão viu Jesus, e isto foi confirmado pelo próprio Senhor Jesus aos líderes judaicos, onde em João capítulo 8, versículo 56, como versículo parte do texto base do sermão, Jesus disse: Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Vou repetir. Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Preste atenção, que agora estou a caminho, chegando ao final deste sermão.
E preste atenção agora no que eu vou te dizer, como uma síntese ou uma mensagem principal de todas estas que até então eu manifestei nesta pregação. Preste atenção, não se distraia com absolutamente nada neste momento. O ser humano, por ter uma culpa dentro de si, busca uma divindade para justificar a sua culpa. E assim, ele alivia a sua consciência espiritual. Isto acontece com todo ser humano. As pessoas, em um senso comum, buscam nas religiões a resposta para a solução de seus problemas e bem-estar espiritual. A adoção de um mesmo sistema de liturgias, ritos, cerimoniais, construção de templos, devoção, adoração parece resistir na historicidade da humanidade e das religiões. Estas coisas são louváveis, mas não resolvem de forma nenhuma a culpa que o ser humano carrega dentro de si em relação à divindade. Somente o corpo e o sangue de Cristo, tipificado lá no encontro de Abraão com o rei sacerdote do Altíssimo Melquisedeque, pelo pão e o vinho, somente o corpo e o sangue de Cristo justifica e absolve o ser humano da culpa diante de Deus. O pão e o suco da uva, podemos dizer que são elementos universais nos cerimoniais das grandes religiões monoteístas. Todas utilizam de uma forma diferenciada, mas utilizam o pão e o suco da uva. Porém, acima destes cerimoniais das grandes religiões, o pão, que é o corpo de Cristo, e o suco da uva, que é o sangue de Cristo, aqui tipificados, simbolizados, em que Jesus realizou esta simbologia na ceia do Senhor, antes de ir para o Calvário. Estes elementos tipificam o perdão dos nossos pecados, a retirada da nossa culpa diante da divindade, que é buscada nas religiões para aliviar. Mas o corpo e o sangue de Cristo nos dá o perdão dos nossos pecados, retira a nossa culpa diante de Deus, promove a reconciliação, a nossa reconciliação com Deus, nos concede a salvação e a vida eterna. Agora, tudo isso que eu falei, antes mesmo de Abraão, porque Abraão veio antes das religiões monoteístas. Mas Jesus veio muito antes de Abraão. Até mesmo antes da criação. E ele é o Filho de Deus, o sacerdote do Deus Altíssimo, do El Elyon. E, portanto, é a nossa esperança suprema de retirada da nossa culpa,
do perdão dos nossos pecados, da nossa salvação, da nossa vida eterna. É o nome que está acima de todo nome. Jesus é o nome que está acima de tudo. E, portanto, não pode ser comparado, o nome dele é incomparável a tudo que você pensar que é terreno ou mesmo espiritual. Quero dizer para você, e posso dizer, repetindo, para que nós venhamos a fixar bem na nossa mente, no nosso coração, dizer que Jesus está acima de religiões, dizer que Jesus está acima do conhecimento humanístico, dizer que Jesus está acima de rituais, de cerimoniais, de mediadores que se interpõem entre Deus e o ser humano. Só Jesus, somente Jesus é o mediador entre Deus e os seres humanos. Jesus está acima destes mediadores que se interpõem entre Deus e os seres humanos. Jesus está acima de todo e qualquer sacerdote eclesiástico, de todo e qualquer teólogo, de todo e qualquer professor. Jesus é o sacerdote do Deus Altíssimo, o Filho de Deus. E como diz a mensagem do tema do sermão de hoje, precisamos ter uma fé para crer em Jesus como a esperança suprema. E que esperança é essa? Perdão dos pecados, salvação e vida eterna. Quero terminar me dirigindo a você que acompanhou este sermão atentamente. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje. Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje. Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Obedeça o chamamento do sacerdote do Deus Altíssimo, assim como fez Abraão, que recebeu a bênção sacerdotal e que recebeu o pão e o vinho. Receba hoje a bênção sacerdotal da salvação, do perdão dos pecados, da vida eterna, e reconheça o pão, o corpo de Jesus, e o suco da uva, o sangue de Jesus, que foram entregues, colocados na cruz do Calvário, para o perdão dos seus pecados, para o perdão dos meus pecados, para a sua salvação, para a minha salvação, para a concessão de vida eterna a você, para a concessão de vida eterna para mim. Entrega a tua vida a Jesus. Eterno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mais uma vez estamos alegres, porque recebemos dos céus a mensagem de salvação, de vida eterna, a demonstração do teu amor para conosco, sabendo que o Senhor não desiste de nenhum ser humano, porque está escrito que a tua vontade é que
todo e qualquer ser humano venha a se salvar. E a tua parte, ó Deus, já foi realizada. Quando o Senhor, sem pecado, se colocou naquela cruz, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E nos concedeu, com a sua morte, o perdão dos pecados, a salvação e a vida eterna para toda a humanidade. Para os que creem no que o Senhor realizou. Obrigado pela palavra de hoje. Coloca em nós, Senhor, sempre o desejo ardente de continuarmos a nossa jornada cristã, reconhecendo que o Senhor é a esperança suprema, que está acima de tudo e qualquer conhecimento humano. E eu agora suplico pelas pessoas que ouviram esta mensagem e realizaram a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Escreve, Senhor, o nome deles e delas no livro da vida. Dirige a partir de agora, Senhor, todos os seus passos. Abençoa a cada dia, guardando-os e protegendo. Porque o Senhor disse que aquele ou aquela que guardar a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus, não verá a morte. É assim, meu Deus, que nós oramos com fé, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua participação neste culto racional, Palavra do Senhor. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.